Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa especial Mitologar. Essa parte desse programa é onde nós procuramos discutir os principais temas que estão sendo abordados no mundo e também no Brasil. Semana passada nós estávamos falando sobre a questão da intolerância, da ignorância. Desta vez nós temos uma outra métrica que está sendo muito discutida no mundo, que é a questão da fake news, o quão pernicioso, quão perigoso e diabólico pode ser esta prática. Muitas pessoas vão dizer, entende que fake news é como se fosse uma mentira de alguma coisa. Só que à medida que nós vamos nos mergulhando nessa informação, nós vamos descobrir que é muito mais do que simplesmente uma mentira. Fake news são notícias falsas, divulgadas principalmente em redes sociais. Os boatos têm informações irreais e apelam para o emocional do leitor e espectador. Por que o emocional? Quanto mais eu cutuco a pessoa, quanto mais eu instigo você, quanto mais eu coloco dúvida, medo, insatisfação em você, a informação que vai ser passada, ela entra, ela permeia a sua vida, ela permeia o teu imaginário, ela permeia os teus ouvidos, teus olhos, o que você vê, o que você ouve, fora das redes sociais. Por isso que é importante eu te incomodar, eu te cutucar, porque você vai sair da rede social, mas a rede social não vai sair da tua cabeça. Fake news são notícias falsas, publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou um grupo. Então nós temos que entender o seguinte: qual é o problema da fake news? Ela tende a firmar uma ideia, mesmo que essa ideia seja falsa, um grupo, um segmento, ela tende a forçar as pessoas a acreditar naquilo. E aí eu volto em vários programas Mitologar que nos obriga a pensar. Se você não sabe sobre alguma coisa, te obriga você a acreditar naquilo que está sendo dito. E aí fica a pergunta: será? Será que tudo aquilo que chega até nós é verdade mesmo? Vamos aprofundando, né? As fake news têm grande poder viral. O que significa? Que se espalha rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor ou espectador, fazendo com que as pessoas consumam material noticioso, sem confirmar se é verdade o conteúdo. A palavra noticioso, foi uma junção de notícia com vicioso, noticioso, O poder de persuasão das fake news é maior em populações com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. Entretanto, em camadas onde encontrou-se ainda classe média alta, conseguimos encontrar grandes grupos também, já que muitas das vezes a aglutinação de recursos financeiros, como se acendeu em classe para aglutinação, nem sempre está ligada ao conhecimento, em si é uma prática financeira, uma prática de produção que já há muito batido, quem não precisa de muito esforço ou de muito pensamento educacional para alcançá-lo. Neste grupo, este viés da fake news, ele é extremamente poderoso, porque ele coloca uma insegurança irracional na mente, nas pessoas desse subgrupo. Nós vamos entendendo então, gente, que a fake news ela é pensada para cada grupo. A classe baixa, média, média alta e classe alta. A classe alta simplesmente não faz, A classe alta é quem produz fake news, Esse é bem da verdade. Então, para as outras classes. Por quê? Porque é uma questão de dominação. Lembre-se, tudo que acontece na nossa existência, tudo que está ao nosso redor, ela tem um viés, ela tem um entendimento, ela tem um porquê, um significado e um ressignificado. O problema é que nós não entendemos o que quer dizer tal coisa, qual grupo ou segmento, seja qual for, está querendo ao lançar uma ideia, uma informação, seja falsa ou não. Qual é o intuito? O que ele quer alcançar com aquilo? Nós simplesmente acreditamos. Bom, o que nós vamos entender nesse programa? Primeiro, como surgiu fake news, que nós estamos comunicando, como elas funcionam, nós estamos comunicando, por que as pessoas compartilham fake news,
essas manipulações que a fake news lança a mão, as suas consequências, linchamento de pessoas que são alvos da fake news, questões de saúde pública, homofobia, preconceito, xenofobia, legitimação de violência e principalmente, gente, como combater fake news. Bom, cientificamente falando, as fake news elas começaram a surgir de modo mundial em 2016 por conta da corrida presidencial nos Estados Unidos. De um lado estava a Hillary Clinton e do outro o Donald Trump, no qual esse utilizou das fake news para difamar e convencer o eleitorado de que ele era a melhor opção. Bom, não preciso nem falar, né? Ficou 4 anos como presidente dos Estados Unidos e rapidinho arrancaram ele fora porque era um maluco nocivo para o governo americano. E nós temos que entender essa nocividade porque uma pessoa desestabilizada emocionalmente, uma pessoa que não tem cultura política. O que é cultura política? Por exemplo, eu posso ser de esquerda, de direita, de centro, de fundo, de avante, mas se eu tenho uma cultura política, eu entendo o que é um chefe de Estado. Quando eu sou um aventureiro que o chefe de Estado está ligado ao meu ego, ao meu poder pessoal, à minha imagem pessoal, eu corro o risco de transformar uma democracia numa ditadura. Num fascismo ou no nazismo, nazifascismo, uma ditadura militarista indireta. Aí vai depender muito de como eu me armava, né? Vou me armar, vou me argumentar, vou me arranjar dentro do país, dentro daqueles que são meus seguidores doentios, porque a fake news ela cria seguidores doentes, né? E aí eu vou me instrumentalizar para assaltar o poder, o governo enquanto poder, e tomá-lo para mim. Apesar do recente uso do termo fake news, o conceito desse tipo de conteúdo falso já vem de séculos passados. Não há uma data oficial de origem. A palavra fake também é relativamente nova no vocabulário, como afirma o dicionário Merriam-Webster, né? Até o século XIX, os países de língua inglesa utilizavam o termo face news para denominar boatos de grande circulação. Fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou foi a nomenclatura, o meio utilizado para divulgação e potencial de persuasão que o material falso vai se adquirindo aos últimos anos. Muito antes do jornalismo ser prejudicado pelas fake news, escritores já propagavam falsas informações sobre seus desafetos por meio de comunicados e obras. Anos mais tarde, a propaganda tornou-se o veículo utilizado para espalhar dados distorcidos para a população, que o ganhou força no século XX. Então nós vamos entendendo que isso é perigoso porque se eu estiver por exemplo, eu estou usando aqui, eu tenho um canal de mais de 100 mil pessoas. Se eu fosse uma pessoa inescrupulosa, rancoroso, raivoroso, né? O Satanás vestido de ser humano, eu poderia usar esse canal para poder disseminar ódio, convencer pessoas da minha ideia, do meu pensamento, das minhas atitudes, mover pessoas a agirem de acordo com o meu pensamento, o meu achismo particular. Então vocês começam a entender como que é perigoso. Por quê? Porque eu entro na tua casa. Você está me vendo, me ouvindo agora, você está no celular, você está no tablet, você está no laptop, você está na televisão. Às vezes você está deitado no teu quarto, na sala de TV da tua casa, na cozinha, quando você está trabalhando, fazendo alguma coisinha ali, me ouvindo ou me vendo pelo celular. Eu estou dentro da tua casa, eu estou dentro da sua intimidade, eu estou dentro do teu conforto. Eu entro e dependendo do que for, eu faço a devassa na sua vida. No final do ponto final de um programa, eu posso tornar você meu servo, fiel servo. Por isso que é muito perigoso nós entendermos que fake news ela é uma doença. Ela foi pensada única e exclusivamente para doutrinar pessoas e torná-las cordeiros. O que é cordeiro? É aquele que obedece sem questionar. Veja bem, as suas funcionalidades. A produção e veiculação de fake news constitui um verdadeiro mercado. Conforme mostra o jornal especial Correio Brasiliense, este universo é alimentado por pessoas de grande influência,
geralmente políticos em campanha eleitoral, que contratam equipe especializada nesse tipo de conteúdo viral. Essas equipes podem ser compostas por ex-jornalistas, publicitários, profissionais de marketing, profissionais da área de tecnologia e até mesmo policiais que garantem a segurança da sede e dos equipamentos utilizados. Alguns produtores de fake news compram ilegalmente os endereços de e-mail e números de telefone celular de milhões de pessoas para disparar este conteúdo falso. Existe a preferência por contatos de líderes religiosos ou movimentos políticos, já que eles repassam aos seus seguidores e pedem que a informação, tida como verdadeira, seja compartilhada. Já nas redes sociais, são criados perfis falsos com fotos, dados pessoais, publicações diárias que começam a interagir com outras pessoas para dar veracidade. Depois, os perfis começam a espalhar notícias e vídeos de sites falsos e incentivam seus contatos a fazerem o mesmo. Os sites que contêm fake news, em sua maioria, também são parte da estratégia de equipes especializadas neste serviço. Os responsáveis pelas informações virais compram domínios de páginas e adotam uma identidade visual semelhante ao do alvo, como por exemplo um partido político, por exemplo. Começam com publicações por vezes verdadeiras e assim atraem seu público. Com ganho de relevância nos sites de busca, os produtores de fake news passam a publicar informações falsas como se fossem a realidade. Os contratantes investem altos valores para que as notícias falsas sejam produzidas e veiculadas de forma sigilosas e sem deixar rastros para possíveis investigações. Existem gastos com alojamento temporário e com produtos como celulares pré-pagos, computadores, aos quais são jogados fora após produções das notícias. Pagamentos costumam ser feitos sair de cartões recarregáveis para que não haja rastreamento. É comum utilizar o CPF das pessoas a serem difamadas para que os cartões possam ser cadastrados e utilizados. Segundo a matéria do Correio Brasiliense, a tática faz com que a vítima que decida investigar a movimentação acabe chegando ao seu próprio documento, impedindo-a de continuar a procurar pelos criminosos. Para evitar as perseguições, os produtores mudam de local constantemente, assim como os profissionais de tecnologia de equipe alteram o IP, que é o tipo de endereço eletrônico dos computadores, dos celulares, dos tablets, tudo que conecta à internet. E o conteúdo produzido é guardado nas chamadas nuvens. O alto investimento em tecnologia e a adoção de estratégias para evitar a identificação de quem contrata o serviço das pessoas que fazem são medidas que dificultam o rastreamento dos disseminadores de fake news. Além da dificuldade de localização dos culpados, a legislação brasileira não tem uma punição exclusiva para esse tipo de crime, não só no Brasil, no mundo inteiro. Por isso que fake news está sendo discutido no mundo inteiro, porque é um tipo de crime, um crime extremamente nocivo, porque destrói vidas, destrói pessoas. Aqui está dando muita ideia de polarização política, mas eu posso usar pessoas. Se eu não gosto de um fulano, suponhamos, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tenho um seguidor chamado José Amaral. Eu não gosto dele porque ele fez alguma coisa de mal para mim, pessoalmente, enquanto produtor de conteúdo. Eu descasco o abacaxi aqui no Paulo Amaral, eu arregaço ele, eu faço a devassa. Todo mundo vai acreditar que ele é o demônio na Terra. E se ele sair na rua e alguém ver e identificar, ele corre o risco de ser linchado, de ser espancado porque ele me atacou, porque eu fiz você acreditar que essa pessoa é nocivo para mim. O alto apelo emocional gera em nós revoltas. E essas revoltas, muitas das vezes, elas acabam sendo experimentadas de maneira física, como violência. A violência é um exemplo imediato. Uma história parece duvidosa? Desconfie e pesquise. Fake news costumam ser sensacionalistas e apelam para a emoção do leitor, sempre. Porque eu tenho que desestabilizar você. Lembre-se, você vai desligar-se do telefone, vai sair das redes sociais, vai sair dos grupos de WhatsApp, vai sair dos grupos do Telegram, vai sair do Facebook, vai sair do Instagram, mas tá tudo aqui dentro, ó. Tá aqui fervilhando, mexendo. Você dorme e acorda com aquilo te incomodando. E isso te obriga, quase que acorrentado, a tomar um posicionamento.
E é aí que mora o perigo, tomar um posicionamento baseado apenas no que você está ouvindo, na culpabilidade, na preocupação, no tirar o sono, no tirar o sossego. Pesquise. Pesquise, porque quase sempre esse tipo de informação está a serviço de uma entidade diabólica ou de entidades diabólicas que lucram com a sua insegurança. Bom, por que as pessoas acabam, compartilhando fake news? Segundo o levantamento feito por vários veículos de comunicação, fake news tem a maior participação dos usuários de redes sociais com conteúdo jornalístico real. Desde 2017, os veículos de comunicação tradicionais apresentaram queda em seu engajamento. As pessoas estão assistindo menos televisão, estão mais apegados a celulares, YouTube, redes sociais que a TV propriamente dita. Então, o que acontece? Dentro das redes sociais, os propagadores de fake news têm maior ação, sendo de quase 60% de ação mais eficaz que na televisão, por exemplo. Na televisão é cerca de 17%. Olha bem. Para legitimar fake news, as páginas que produzem e divulgam esse tipo de informação costumam misturar publicações falsas com reproduções de notícias verdadeiras de fontes confiáveis. Outro problema presente nas redes sociais são as chamadas sensacionalistas que induzem ao erro. Quem deseja espalhar um boato pode retirar de contexto um dado ou declaração para usar em seu título ou no texto de suas postagens. Outra característica das fake news é a utilização de montagens em vídeos e imagens. O usuário da internet é muito visual, por isso uma foto manipulada ou fora de contexto pode ser facilmente divulgada como verdadeira. Gente, vamos dar um exemplo. Suponhamos que alguém pegue este vídeo que eu estou fazendo com vocês agora e corte um pedaço dele. Um pedaço que eu falo uma frase especificamente. E a partir dessa fase ele constrói uma narrativa. Isso é fake news. Por quê? Porque esta frase que ele cortou, ela tem um contexto que vem antes, que dá um significado para esta frase. Se eu não souber o que vem antes, eu não vou entender o significado da continuação dessa frase. Porque se eu pegar esse recorte e eu entender ele a partir daquilo, certamente eu vou estar errado. Por quê? Porque se o recorte ele deixar na frase, nas palavras da pessoa, arestas, caminhos abertos para ser explorado, para distorcer as informações, ela vai ser distorcida. E aí, o que era uma verdade dentro de um contexto passa a ser uma mentira dentro de um outro contexto e você passa a acreditar nesta mentira. No caso de fotografia, suponhamos que tire uma foto minha aqui. Eu tô aqui, ó. Certo? Tirou essa foto, com joinha e tudo mais. Aí eu coloco aqui, vamos lá. Eu não vou usar gente novo, vou usar gente antigo, né? Eu coloco do lado do Hitler e do lado do Mussolini do meu lado. E eu falando assim, como se eu estivesse apoiando o Hitler e o Mussolini. Gente, isso é uma montagem. Se a pessoa não vê a foto real, que só eu sozinho fazendo joinha, as pessoas vão acreditar que eu estou apoiando os dois regimes, as duas personalidades políticas, os regimes políticos, suas formas de agir, de pensar e de fazer nacionalismo, né? De um lado o nazismo e de outro o fascismo. Não. Então eu tenho que entender, buscar a informação, buscar a foto verdadeira e entender que não é. Tanto que é muito comum que teve uma foto, para quem é mais antigo, né, mais velhinho, existe uma foto que foi muito manipulada, que foi na época do regime da União Soviética, lá no século XX, né, quase todo o século XX, em que o Stalin, que era o presidente da União Soviética, lá em 1906, passou e tinha uma foto sozinho, né, que foi divulgada assim direta. Só que na verdade não era ele sozinho, a foto original tinha ele com várias pessoas. Essas várias pessoas, ao longo da forma como ele foi desenvolvendo a política de governo dele, aqueles que apoiaram ele no começo começaram a se voltar contra ele, porque não achavam certa a política de governo que ele estava desenvolvendo para a União Soviética. O que fizeram? Pegaram essa foto e apagaram esses personagens, deixaram Stalin sozinho e fizeram dessa imagem cartão postal para o mundo inteiro, como se ele fosse o único salvador
do mundo soviético. Veja bem o poder da manipulação de imagem, né? Já aqui no Brasil, essa manipulação intensificou em 2018, que vira e mexe coloca as pessoas a entenderem as coisas erradas, né? E as consequências da fake news? Diante de tudo que eu já falei, divulgar fake news é um ato perigoso. Compartilhar informações falsas, fotos, vídeos manipulados e publicações duvidosas pode trazer riscos para a saúde pública, incentivar o preconceito e resultar em mortes, como linchamento de pessoas. Para informações, gente, pare, pense. Em 2014, no Brasil, presenciou um caso de fake news que teve um fim trágico. Notícia divulgada pelo UOL Notícias relatou que moradores de Guarujá lincharam a mulher até a morte por causa de um boato divulgado no Facebook. Ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. No entanto, a informação era falsa. O uso das redes sociais para compartilhar notícias também perpetua a violência por causa das fake news em outros países. Índia é um cenário preocupante na divulgação de vídeos falsos pelo WhatsApp. Em 2018, cenas fictícias foram editadas e veiculadas como suposto sequestro de crianças em Raimpada, uma vila local na Índia. Desesperados, moradores começaram a perseguir os supostos sequestradores, resultando na morte de 5 pessoas. Questões de saúde pública. Movimentos de anti-vacinação voltaram a crescer nos últimos anos. Algumas pessoas contrárias ao uso de vacinas disseminaram notícias falsas e propagavam suas visões de que vacinar a população faz mal, o que é um problema grave, pois a resistência à vacinação coloca em perigo a população. Tá aí o coronavírus, né? 600 milhões de pessoas, 600 mil pessoas mortas no Brasil. Tá tendo crise de sarna, se eu não me engano, né? No Rio Grande do Sul. Sarna é questão de vacinação, gente. Vai vacinar e resolve o problema. Por que tanta crise? Meningite, sarampo. Nós estamos tendo crise no estado de São Paulo, estamos tendo problemas muito sérios com HPV e sífilis. Vacina, toma remédio. Pelo amor de Deus, gente. Por favor, é a nossa vida. Você não tem dó de você mesmo? Você não tem dó do seu sofrimento, do sofrimento da sua família? Né? Por causa do crescimento dos casos, olha só, por causa dos crescimentos dos casos de sarampo no Brasil em 2018, o Ministério da Saúde teve que promover campanhas de vacinação para combater fake news sobre o suposto assunto, para incentivar a participação nas campanhas. Precisou lançar propagandas de informações de combate às fake news sobre vacinas em diferentes veículos de comunicação nas redes sociais. Homofobia, outro ministério que teve que entrar com cena para desmentir boatos. Em 2016, o Ministério da Educação precisou ir a público esclarecer que não havia circulação falsa de kit gay nas escolas públicas do Brasil para ler a declaração do MEC. Basta entrar na internet, vocês vão ver aí. Olha bem, gente. Qual é a diferença de você explicar educação sexual na escola para kit gay? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. E nós precisamos discutir na escola educação sexual. Tem gente que é contra. Gente, nós temos aliciadores de menores, nós temos tarados, nós temos estupradores, nós temos tudo quanto é tipo de coisa ruim. Nós vamos ensinar os nossos filhos e nossas filhas dentro de casa e nas escolas o que é sexo, o que é um aliciador, o que é um estuprador, como eles agem, por que eles agem e como se proteger. E não tem escolha. Não tem escolha. Sabe por que não tem como? Porque olha só, eu vou dar um exemplo. Quem tem filho na escola aí vai me entender. Seu filho sai de casa geralmente 6h30, 6h15, dependendo da distância da escola, até mais cedo. Você entra às 7 horas da manhã e vai sair 12h30. Das 7 horas da manhã, das 6 horas da manhã, das 6h30, até ele chegar na escola, ele tem aí um período vago que ele pode ser abordado por qualquer pessoa. Ele entrou dentro da escola. Das 7 até o 12h30, ele pode se aliciar dentro da escola. Porque a gente não sabe que tipo de pessoa está lá dentro. Pode ser aliciado, sim. Não pense você que não. Pode ser aliciado pelos próprios colegas de escola, por outro aluno.
Não necessariamente por algum funcionário público da escola, ou funcionário privado de uma escola particular, os próprios alunos, os próprios colegas de escola. Ele sai da escola, ele vem a pé sozinho para casa. Se ele gastou meia hora ou uma hora para ir, ele vai gastar igualmente meia hora ou uma hora para voltar para casa. Ele pode ser aliciado neste período. Ele chegou em casa, ele está sozinho. A pessoa sabe que ele está sozinho, ele pode ser aliciado o tempo todo que ele permanecer sozinho, até que um responsável chegue em casa. Olha a complexidade que é a questão. Eu falo por mim, eu estudava de manhã, passei o ensino fundamental inteiro estudando de manhã, eu odiava acordar cedo. Eu saía de casa às 6h30, porque da minha casa até a escola gastava mais ou menos 20, 25 minutos para chegar. Ficava na escola até meio-dia, naquela época 5 aulas, não eram 6 aulas, né? Até meio-dia, chegava em casa meio-dia e meio, meus pais trabalhavam, eu ficava sozinho praticamente a tarde toda em casa. Eu tinha educação física à tarde na escola, tinha que voltar, 1h20 ou 2 horas da tarde, dependendo do dia. Ficava na escola certo período, saía, ficava sozinho novamente. Eu podia ficar perambulando para a rua, fazer qualquer coisa, vinha para casa. Então eu tinha um tempo vago, sozinho, para poder ser tentado, ser aliciado. E isso não é diferente no mundo moderno, porque hoje pai e mãe trabalham. O custo de vida está tão caro que hoje o pai e a mãe é obrigado aos dois a arregaçar a manguinha e ir trabalhar, e o filho tem que ficar dentro de casa, o filho tem que se virar sozinho. Ficar sozinho é perigoso. Por isso nós precisamos ensinar, educar, sempre preparar a pessoa. Como diz um velho ditado: jacaré que nada em rio onde tem piranha, se ele é esperto ele nada descostas. Guardem essa frase, tá, gente? Jacaré que é esperto, se nada em rio onde há piranhas, ele nada de costas. Preconceito e xenofobia. O discurso de ódio que toma conta das redes sociais resultou em ataques a acampamentos de imigrantes venezuelanos, moradores de Paracaíma, na cidade de Roraima, pelo qual as pessoas vindas da Venezuela entram no Brasil, usaram paus, pedras e bombas caseiras para atacar os acampamentados. Veja bem. Outro exemplo foi um comerciante que ficou ferido após ser assaltado por um grupo de venezuelanos. As fake news sobre o caso divulgaram que o comerciante não foi socorrido porque a prioridade era atender imigrantes venezuelanos. A informação causou revolta na população da cidade, que passou a atacar os imigrantes. Legitimação da violência. Posições contrárias a uma ideologia política podem alimentar o discurso de ódio. Fake news sobre vereadora Marielle Franco, por exemplo, assassinada em 2018, foram espalhadas pelas redes sociais. Entre os boatos estavam supostas ligações da vítima com tráfico. A Justiça do Rio de Janeiro entrou no caso e determinou que a retirada do conteúdo fosse desaparecida das redes sociais. Marielle é uma vereadora ligada à luta dos direitos humanos, em especial das mulheres e das comunidades negras do Rio de Janeiro. Ela denunciava políticos e policiais por abusos de poder e outras violações e, por isso, criou inimizade com várias figuras públicas. Olha só o problema de fake news, da mentirada, né? Tudo tem um interesse, viu? Tudo tem um interesse, gente. Tudo tem um porquê. Por que essas coisas foram pensadas, manipuladas, estipuladas? Porque faz você pensar o que ela quer. Faz você agir conforme a pessoa quer. Como combater essas fake news? O combate à fake news é algo difícil. Os mecanismos de produção e veiculação às falsas informações são muito eficientes e escondem a identidade dos criminosos. Para nós, usuários da internet, o importante é conseguir identificar uma notícia falsa ou sensacionalista e não compartilhar conteúdos duvidosos. Não sabe, não compartilhe. Primeiro vai procurar saber, tá? Agências de jornalismo especializados são uma ferramenta útil para saber se um conteúdo é fake ou não. A agência Lupa, um exemplo. A agência Lupa é uma criação da revista Piauí com a Fundação Getúlio Vargas e uma rede Brasil, que foi lançado em 2015. O site analisa conteúdo nacional e internacional e classifica os em verdadeiros, mas ainda é cedo para dizer exagerado, contraditório, insustentável, falso, de olho. O que quer dizer isso? É só você entrar nessa agência Lupa e pesquisar sobre e ver lá o que estão falando.
Se for verdadeiro, eles vão falar. Se for mentira, eles vão falar. Se for uma meia-verdade, eles vão falar. Entre no site e pesquise. Qualquer coisa, entre nele. Outro site é o boatos.org. É um site informado por vários jornalistas brasileiros que investigam conteúdos que circulam nas redes e informam aos leitores se são verdadeiros ou falsos. Outra agência especializada em desvendar fake news é o Aos Fatos. Seus criadores fazem parte de uma rede internacional de investigadores e trabalham com análise dos assuntos mais populares da internet. O site possui uma parceria com o Facebook para ajudar os usuários do Messenger na navegação e identificação das veracidades das postagens. As notícias são definidas pela equipe como verdadeiras, imprecisas, exageradas, contraditórias, insustentáveis e falsas. Então nós temos Aos Fatos, nós temos o boatos.org e também temos a Lupa. Na dúvida, gente, procure essas ferramentas, esses sites, pesquise. Pesquise sobre tudo. Lembre-se, não acredite em tudo que chega pelo WhatsApp da vida, pelo Messenger da vida, pelo Twitter da vida, pelo Instagram da vida, pelo Telegram da vida, pelo Facebook da vida. Não acredite. Se você tem dúvida de alguma coisa, pesquise, porque muitas das vezes você pode estar sendo utilizado, sendo uma ferramenta para causar morte, levar sofrimento. Praticamente ser um ato demoníaco, gente, ser um ato demoníaco. E de fato é um ato demoníaco. Causou morte, sofrimento, destruição, abalo emocional, desequilíbrio emocional. Isso é diabólico com toda, sem errar uma letra desta frase. Cabe a mim, cabe a você dizer basta para essas coisas. Não sejamos nós instrumentos de pessoas nocivas, de pessoas diabólicas que querem lucrar mais e cada vez mais com o seu medo, com a minha dúvida, com a sua insegurança, com a minha dúvida sobre as coisas que nos circulam. Saber, conhecer ainda é o melhor remédio. Este foi o episódio especial sobre fake news, o quão nocivo pode ser. Um forte abraço a todos e até um próximo programa aqui no canal Pleiadianos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.